falando é a Bela e você está escutando ou assistindo o podcast da Bailarina Preparada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa 4ª temporada. Antes de anunciar quem é a minha convidada de hoje, eu vou pedir para você que está nos escutando aí, que acompanha a gente, para se inscrever aqui no canal se você estiver assistindo a gente pelo YouTube. E se você está nos escutando por outra plataforma de áudio, também segue o nosso perfil, que além de nos ajudar a crescer ainda mais, você também, fazendo isso, sempre vai ser notificado de quando tiverem novos episódios. Então, ajuda você e ajuda nós também. Por isso, clica aí no botãozinho, se inscreve, segue o nosso perfil e vamos que vamos. Vou dar as boas-vindas agora para Tati Rocco, que é a minha convidada do dia. Tati, seja bem-vinda. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter topado esse convite. Ai, Bela, obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui, poder dividir um pouquinho do que eu faço e de quem eu sou. Eu sou uma admiradora do seu trabalho e eu estou muito feliz em poder estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Pois é, esse nosso encontro, né? A gente já se acompanhava assim nas redes sociais. E aí, quem nos aproximou ainda mais foi a Lara e o Nando, do Ballet Couple, né? Vocês já conhecem aqui no canal, mas eles voltaram aí para Joinville. Na verdade, acho que antes deles irem, eles já faziam aula com você, Tati? Ou foi depois que eles voltaram? Sim, eles faziam lá da Rússia, faziam online. E aí, quando eles vieram, então a gente começou o presencial aqui. Ah, legal. Pois é, e aí a gente começou a conversar, né, Tati, tal, que eu também faço uma parte desse trabalho aí com os meninos, e pronto, e aí deu esse encontro maravilhoso. Que, aliás, deixa eu complementar, que eu acho que é uma coisa que depois eu vou falar na nossa conversa, mas que eu fiquei super feliz porque eu achei que foi um trabalho casado muito legal e eu observei resultados que com o meu trabalho sozinha eu não tinha tão rápido. Então eu acho que esse casamento da preparação física de maneiras diferentes foi fundamental, né? E eu fiquei muito feliz, né, com esse resultado. E mais admiradora ainda da Bela. Igualmente, pois é. E eu também, né? A gente nota assim que muitas atividades elas se complementam. Às vezes a gente fica pensando que não, né, que só uma coisa é melhor que a outra, mas o melhor de tudo, na verdade, é você pegar uma coisinha de cada lugar e ir agregando sempre no trabalho. Isso, sempre, né? Mesclando. Bom, mas para quem ainda não te conhece, Tati, se apresente aí pro pessoal, conta um pouquinho da sua história na dança, na ginástica, né, que é aí a sua base, de onde você veio, só para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Tá. Eu sou educadora física, publicitária, nunca trabalhei com publicidade, sempre fui uma apaixonada. Essa eu nem sabia. Pois é, ninguém sabia, porque eu acabo não colocando, eu me formei em publicidade e propaganda. Nunca trabalhei com isso. Hoje eu acho que fazendo o meu marketing, eu tenho uma pessoa que faz o meu marketing, mas sou eu que falo como eu quero e tal. Então eu acho que isso me ajudou muito para ser uma marqueteira boa, né? Boa. Mas eu sempre fui uma apaixonada por educação física. Desde os 9 anos de idade eu queria ter a minha academia. Na verdade era uma academia de ginástica e dança. Eu sempre gostei muito de dançar, sempre tive a movimentação no meu corpo, dançava na frente do espelho, mas não era uma bailarina. Eu fiz 1 ano de balé clássico quando pequenininha, que eu insisti pra minha mãe, porque eu achava que no balé que aprendia a estrelinha, porque eu tinha uma prima que era meu ídolo. E essa prima, ela fazia estrelinha, mas ela falava muito do balé, porque ela era bailarina. E eu na minha cabeça, associei. Então eles tiveram que insistir para que eu entrasse no balé numa escola que só podia com 5. A minha tia ajudava a dar aula de yoga lá e conversou com eles, pediu para que se eu pudesse entrar 1 ano antes, porque eu atormentava para ir pro balé. E aí, pois é, só que aí eu lembro da minha primeira aula, Bela, de balé, eu lembro até hoje, eu tinha 4 anos, que a professora falava, vocês são borboletinhas, e fazia assim com o braço, e eu falava, meu Deus, que chato isso. E aí
aquela coisa lenta, e eu não me identifiquei. Não se apegou. Uhum. Não. Era muito agitada pro balé. Muito, não tinha condição. E o dono da academia era um russo. E ele já estava lá há muitos anos. Imagina, ele foi professor da minha mãe e da minha tia de balé. Nossa. E ele tinha uma argola pendurada na sala. E ele se pendurou na argola e começou a virar de ponta cabeça. Eu fiquei enlouquecida. Aí eu terminei o ano, porque daí minha mãe comprou a roupinha pra eu dançar, dancei de palhacinha e tal. Até no final colocaram pra eu fazer uma estrelinha na apresentação. E aí eu peguei e falei, não é isso que eu quero. E aí fui atrás da ginástica. Eu sou deficiente física de nascença, né? Eu nasci assim, foi uma má formação. E aí acho que meus pais nunca me impediram, mas claro que tinha aquelas inseguranças de saber se eu ia dar conta ou não, né? Eu já era uma menininha que vivia de ponta cabeça, mas aí a gente foi para uma coisa um pouco mais profissional. E a ginástica foi um divisor de águas assim na minha vida, eu acho, porque foi uma coisa que me trouxe... Eu deixei de ser, na minha época, hoje a gente tem muito essa coisa da inclusão, então a gente tem essa coisa de ter muitos deficientes, né, portadores de necessidades especiais dentro das escolas, então é mais comum para os meus filhos, eu vejo que é uma coisa bem mais falada, inclusive agora na terça-feira eu vou participar de uma competição de natação, minha primeira competição do Paradesporto. Que legal! Muito legal, tô super empolgada. Mas na minha época não existia, as pessoas escondiam os deficientes. Então eu não via nenhum deficiente na rua, né? Sim. Então meu avô chegou a me levar no Palácio do Governo em São Paulo, porque ele viu que tinha um moço com a mão igual a minha, para eu conhecer uma pessoa. Então a gente foi meio desbravando isso, porque era tudo muito novidade para os meus pais, que também, né? Sim. E aí eu fui ginasta, mesmo sem a mão, fazia paralela. Uma pena que eu não tenho gravado. Não tem vídeo. Não tenho vídeos. E eu fazia paralela segurando assim, ó. Mas eu fazia barras paralelas. E eu deixei de ser a deficiente, uma criança deficiente ou a deficiente da escola, para ser a ginasta da escola. Então eu brilhava por ser a ginasta. Então essa foi a minha paixão pela ginástica. E aí eu parei de ser atleta, e por isso que eu tinha esse sonho de ter uma academia. Inclusive eu acho que até tenho guardado o desenho da minha academia, que era uma menininha no passê escrito ritmo. Mentira, que fofo! Que legal! E aí, aí eu parei de treinar e comecei a ser técnica. Então fui fazer educação física, e logo no segundo ano da educação física eu já comecei a treinar algumas meninas. Então eu sempre trabalhei com ginástica. Legal. Quando eu parei a ginástica, Bela, que daí é a ligação com a dança, então assim, sem ser nessa área profissional, mas a minha ligação com a dança é que quando eu parei a ginástica, eu sempre gostei de dança, então eu fui procurar e eu comecei com danças urbanas. Eu dançava danças urbanas. E eu dancei muito tempo, trabalhei com isso, fiz espetáculo musical, que aí quando eu fui fazer um espetáculo musical, a minha coreógrafa engravidou, então eu tive que substituí-la nas danças, e aí eu tive que entrar pro clássico e pro jazz, porque ela era uma excelente bailarina, e eu tinha assim, pernas altas, saltos, a facilidade. Aquela base da ginástica, né? Isso, facilita que muito na dança. Muito, muito, você sabe. Bem sei. Então, assim, eu tinha essa base que me dava um diferencial, e eu era muito artista, mas eu não tinha esse refinamento da dança. Da técnica, né? Da técnica. E eu ia dançar com uma outra bailarina, que era uma das minhas melhores amigas, que também só dançou na vida inteira. Então eu tive que buscar no jazz e no clássico um pouco desse refinamento, para que não ficasse tão discrepante a parte técnica no palco. Sim. Né? Aí, e a partir disso, do jazz e do clássico para adultos, eu fui fazer também o contemporâneo. Então, eu saí das danças urbanas para ir para essa área. O que me encanta muito até hoje, que eu sou uma apaixonada, é o jazz. Eu acho que o jazz
é uma coisa mais feita pro meu corpo, que sou mais agitada e eu gosto muito de jazz lírico, sabe? Que é bem... Uma delícia. Que ele é contínuo e é muito ligado ao emocional, né? Então é isso que eu gosto. E quanto à ginástica, eu sempre conversando, como nós estamos agora falando sobre o diferencial da ginástica, e você também pôde sentir, e eu vejo que outras bailarinas que vieram de ginástica também sentem, a gente tem um diferencial sim em relação aos outros bailarinos. Por ter essa coisa da explosão, da flexibilidade, da força muito mais aprimorada no corpo. Sim. Então a gente tem uma base consistente para construir em cima. Até para prevenir lesões, porque a gente está acostumado a fazer um aquecimento bem feito, um aquecimento articular, a alongar apropriadamente antes das atividades e ter esse corpo mais preparado. E eu sentia isso na dança, que eu falava, eu ia fazer uma aula de clássico com adultos, por exemplo, eu não tinha andeor, o meu andeor era muito pobre, né? Mas eu era o destaque, então todo mundo, nossa, mas olha a Tati, né? E era uma coisa para mim tão diferente, mas a gente tem, né? Por causa da ginástica. Então isso eu sempre tive vontade de trabalhar com isso, com a dança, porque eu sempre fui uma apaixonada pela dança, trazendo o meu background de técnica, porque eu não contei, né, mas eu fui técnica por 25 anos de ginástica artística, 15 anos no Clube Atlético Paulistano com alto rendimento. Tive meninas que foram para a seleção brasileira. Então eu tive uma carreira muito feliz, assim, dentro da ginástica. E sempre fui muito apaixonada, né? E como que eu acabei caindo nisso que eu queria e não dava continuidade? Então eu queria ter isso, né? Eu sabia que existia esse link, mas eu não começava esse trabalho, né? Eu tenho uma filha que tem 15 anos, a Maria Clara, ela é bailarina, ela fez balé desde pequenininha. Com 9 anos nós procuramos o aprimoramento técnico dela, então eu também não era do balé, então as minhas amigas que eram dessa academia onde eu dançava que me ajudaram a direcionar. E ela ficou, quando ela começou a trabalhar mais, foi com 9 anos no Teatro Municipal de São Paulo. E quando a Priscila Iocoi saiu da direção, eu como era de alto rendimento e eu queria uma coisa... Eu queria uma coisa que direcionasse ela, que desse a oportunidade, né? Eu fiquei procurando onde que ela poderia ir e conheci a escola do Teatro Bolshoi aqui em Joinville. Ela fez a avaliação, foi na terceira, até as pessoas perguntam, foi somente na terceira audição que ela entrou, né? Na terceira vez que ela fez, não foi na primeira. 3 vezes. 3 vezes. Na primeira vez ela passou até o último dia. Na segunda vez ela não passou nem da médico-fisioterápica, nem no primeiro dia. Caramba! Sim, e a terceira vez foi através do vídeo e ela fez aquela vivência de ficar uma semana. E aí eles gostaram, então teve mais oportunidade de ser vista e tal. E aí chamaram. Olha aí, viu, gente? Já fica a dica pra vocês que tem muita bailarina novinha que assiste aqui o canal e que tá nessa busca. Não desistam. Sim, não pode desistir, vocês gente. conseguem. Olha, eu tive uma aluna minha que entrou agora, ela tentou 9 vezes. 9 vezes. Olha 9. aí, gente. E ela entrou agora. Olha então, aí, assim, tá vendo? se é o que vocês querem, tem que ter essa determinação, né? Verdade. Aí ela passou e aí vocês pegaram. Então, aí nós nos mudamos aqui para Joinville. Só que a nossa mudança foi em fevereiro de 2020. Ou seja, ela teve 15 dias de Bolshoi e teve o lockdown. Gente, aí que começou tudo. Então o que aconteceu? Eles mandaram do Bolshoi primeiro que eu já estava preocupada porque a Maria Clara era uma bailarina extremamente flexível, com frouxidão ligamentar. Sim. E nunca foi forte. Então isso me preocupava muito, porque isso para lesão é um prato cheio. E eu não conseguia, com a rotina dela, fazer os exercícios que eu sabia que precisava. Eu não trabalhava com preparação física de bailarinos, mas eu tinha isso da preparação física da ginástica, né?
Então, quando a gente chegou aqui, e aí eu vi que ela ia fazer o método Vaganova, que é um método que ele extrapola o limite do corpo naquele andeor muito aberto. Extremo, né? Tudo muito extremo, né? E que a gente estava numa pandemia e a gente não sabia o tempo que ia ficar trancado dentro de casa. Eu comecei com ela e com o meu filho, que não é bailarino, mas assim, eu não queria que eles ficassem parados dentro de casa. Eu comecei a dar preparação física para eles. Então eu pegava a preparação física da ginástica e fazia. O pessoal da seleção da ginástica estava dando aberto uns disso. Então eu punha os dois para fazer com o pessoal da ginástica que eu conhecia e tal. E aí nisso, a Maria Clara, eu comecei a falar, pô, o que eu tenho que trabalhar com a Maria Clara agora então pro balé? Então vamos pegar a preparação física que eu sei da ginástica e vamos transformar isso ligando com o que ela mais precisa. E eu comecei a fazer esse trabalho e uma amiguinha que tinha vindo, a melhor amiga dela, que tinha vindo de São Paulo com ela, falou, tia Tati, eu também quero. Aí eu falei, então tá bom, vamos fazer online. Coloquei ela. Aí a Maria Clara tinha umas amiguinhas que ela se comunicava pelo Insta, que eram bailarininhas mais famosinhas dessa época dos festivais e tal, que tinham uma amizade. E aí elas estavam querendo fazer, elas fizeram algumas ações juntas. E aí ela falou, mamãe, a gente queria muito fazer eu queria fazer muito um sorteio. Você não queria dar a sua aula de presente nesse sorteio? Eu falei, claro, filha. Show. Aí ela pegou, colocou que ia ser, mas no começo acho que eram 15 meninas que iam participar, não era aberto, era entre elas. Sim. E aí depois acabaram ficando 7. E eu falei, filha, mas 7 é muito pouco pra gente fazer um sorteio, então vamos fazer assim. A que ganhar o sorteio, eu dou tipo 2 semanas de aula. As outras fazem um dia para experimentar. Só que no fim, naquele dia que a gente fez um dia para experimentar, as meninas adoraram. E tia Tati, a gente quer mais, a gente quer mais. E nisso, eu também, a gente trancafiada dentro de casa, eu super elétrica, não sabia o que fazer sem trabalhar a Bela. Porque quando eu vim aqui pra Joinville, eu já tinha em 2018, então foi 1 ano antes, 2 anos antes da gente vir, né? 2018, Sim. Final de 2018, eu já estava sem trabalhar. Foi a primeira vez na minha vida eu pedi para sair do clube que eu trabalhava. Até foi bem doído, todo mundo chorou. Depois fizeram uma festa de despedida, foi muito legal. Mas eu não queria mais o alto rendimento, eu queria olhar para os meus filhos, né? Eu nunca tinha tido esse momento. Então eu pedi para ser mandada embora depois de 15 anos, consegui, fui muito feliz, né? Porque naquela época era um momento crítico e eles não estavam mandando ninguém embora, mas eu queria, né, para ter meus direitos, consegui. Sim. E depois de 1 ano eu fui mandada embora da escola que eu trabalhava. Então assim, 2018 eu fiquei só na escola e 2019 eu fui mãe. Então quando eu cheguei em 2020 aqui, eu já estava procurando o que fazer na vida. Sim, e aí eu peguei e comecei a dar aula para essas meninas, até a gente chamou de grupo VIP, mas gratuitamente, não era um trabalho. Eu trabalhava com elas e a gente começou a postar isso. E as pessoas começaram a procurar. E aí eu fui desenvolvendo com elas, né? E no meio disso tudo, a Bruna e o Eric, que são esses bailarinos formados no Bolshoi aqui do Brasil, né? E que foram pro Bolshoi da Rússia, já estavam lá no Bolshoi de Moscou há 10 anos. Eles tinham vindo para fazer a apresentação de 20 anos de aniversário do Bolshoi. E ficaram presos. A hora que eles estavam no aeroporto para ir para a Rússia, o diretor de lá ligou e falou, não venham. Então tinha um casal top, profissional top, aqui na cidade, preso dentro de casa. Nossa. Aí eu na cara de pau, porque eu não conhecia eles. Eu sou muito cara de pau. Eu peguei. Tem que ser mesmo. Não, arrasou. super cara de pau. Tipo, eu falei, gente, o não eu já tenho, né? Aí tem que correr atrás assim, é isso. Pois é. Aí eu escrevi pra Bruna, escrevi no Insta. Falei, olha, eu trabalho com preparação física pra bailarinos, porque daí eu já trabalhava com essas crianças e já tava pensando em aprimorar. Falei, baseado na ginástica, na preparação física da ginástica, porque eu fui técnica de alto rendimento. Você queria vir fazer uma aula experimental comigo, ver o que é o meu método? Só que a Bruna foi ginasta de alto rendimento até os 12 anos. A Bruna competiu até campeonato brasileiro. Nossa, não sabia. De ginástica artística?
ginástica artística. Que legal! Aí eu não sabia e peguei. E só que ela, a hora que viu, ela falou: você pegou no meu ponto fraco, né? Aí ela pegou e falou: não, eu vou e vou com o Eric. Pode ser? Eu falei: claro. Aí, Bela, eles começaram aí. Eu não morava nessa casa, eu morava num apartamento. E como veio a pandemia, a gente nem tinha trazido todos os móveis. Tipo, a gente só tinha na sala um colchão velho pra sentar pra assistir TV, sabe? Então a minha sala virou meio que um estúdio. E aí eles vinham todo dia na minha casa e a gente ficava, tipo, 3 horas, 4 horas, tipo, conversando e fazendo, falando: isso funciona, isso é legal, isso não é. Tipo, no corpo do Eric, que era homem, que eu nunca tinha trabalhado com homem, porque eu fui técnica do feminino e nunca tinha trabalhado com menino, sabe? E aí a gente foi vendo isso e conversando e vendo como era. Nossa, daí eu via os defeitos, por exemplo, no Eric, que a gente vê que os bailarinos têm muito essa costela aberta, né? Então eu falava: meu Deus, Eric, você não tem dor nas costas de carregar as bailarinas e daí fica tudo na lombar, né? Aí ele: então vamos trabalhar para fazer esse fechamento, para você ter essa força e tal. Então foi uma coisa que foi sendo construída devagarinho, aos pouquinhos. Foi muito. E eu fui pegando um amor por aquilo. E aí, quando as pessoas acompanhando nas redes sociais e tal, eu falei: não, então isso vai ser o meu trabalho. Então, como que a gente vai desenvolver a marca? Aí, essa foto é a foto de uma ex-ginasta minha. É uma foto mesmo, ela tá de colanzinho vermelho, de coquezinho. Que ela trabalha com designer de joias e ela é uma artista. E eu mandei pra ela e falei: Ju, pega essa foto sua e faz pra mim o que você imagina do meu logo. E aí ela que falou: hoje tá usando muito escrever com a própria letra, você escreve. E aí ela que montou. Então ela que montou esse logo. É a sua letra? Essa? É a minha letra. Que legal. Minha letra. Essa que é a minha letra letra. Bonita. Nossa, o meu não ia dar. Se eu fosse escrever com a minha letra, ia ficar uma coisa horrorosa. Não ia dar muito certo, não. A minha é bem redondinha, mas dela sempre foi. Acho que, eu não sei se porque o canhoto escreve assim por cima. Sempre foi bem redondinha. Pode ser. Caramba, que legal. Aí ela montou esse logo pra mim e aí eu comecei a anunciar. E aí o meu trabalho começou a ser totalmente online. Então as pessoas começaram a procurar. Conforme eu ia dando mais aulas, eu ia vendo... uma coisa interessante de falar, Bela, eu acho importante. Quando eu comecei com esse grupo VIP, as minhas primeiras aulas, eu até tenho aqui o caderno que eu escrevo as minhas aulas, porque às vezes eu vou mudando as aulas e tal. Eu tenho aqui até minhas primeiras aulas, não havia nada de acrobacia. Eu tinha muito medo de ser ligada aos acrobáticos, porque eu queria ser voltada totalmente para o balé. Então, apesar de ter os acrobáticos, de eu saber que é legal, era uma coisa muito perigosa para a gente trabalhar online. Sim. Então, não era uma coisa que eu divulgava muito, eu não trabalhava com os acrobáticos. Eu realmente pegava a parte de força e flexibilidade. Só que as meninas começaram a pedir. Tia Tati, mas eu queria isso, E aí, com esse grupo fechado, eu comecei a testar como que... Então, eu falava para elas: por favor, prestem atenção, eu não quero que vocês se joguem. Vocês vão fazer, por exemplo, uma ponte para trás. Eu falei: não, a gente vai começar a tentar no sofá. Então, faz assim, põe um pé, põe a câmera de lado, deixa eu olhar onde está seu ombro. Então, eu ia direcionando e aí eu fui construindo com elas, vendo que seria seguro se eu fosse passo a passo no educativo. E como também esse trabalho do acrobático, porque daí não é qualquer acrobático. Por exemplo, o que eu faço? Eu penso no que aquele acrobático vai poder beneficiar o bailarino. Ajudar de alguma forma. Isso. Então, a própria parada de mãos. Tati, mas por que a parada de mãos? Por que a parada de mãos vai ajudar o bailarino? Por exemplo, o seu eixo, o equilíbrio, a sua postura das costelas, a força nas costas que você vai ter que ter de paravertebrais, a força nos ombros, então o posicionamento do corpo, a consciência corporal. Então tudo isso vai te ajudar no processo do balé também, né? Então, claro, existe a acrobacia pela acrobacia, porque você pode jogar num solo neoclássico para o contemporâneo, que é super importante. Então você tem isso. Mas quando eu começo a passar o movimento, eu primeiro peço que
elas tenham a consciência. Eu primeiro quero que elas cheguem onde eu quero, da consciência corporal, que vai ajudá-las no balé. A partir daí a gente pode brincar com o movimento. E aí esse movimento passar a ser o acrobático pelo acrobático. Sim, e eu acho legal também que, lógico, pode usar nessas coreografias também, mas saber fazer os acrobáticos, assim... Isso. Faz com que o bailarino perca um pouco de medo de fazer outros movimentos, né? Isso. Que normalmente a gente, óbvio, é normal. Todo mundo tem medo de fazer algumas coisas. Às vezes o coreógrafo mostra e você fica... Como é que eu vou fazer isso? Então dá uma certa segurança, né? Para eles experimentarem novos movimentos coreográficos também. Eu acho bem legal. Sim, que você aumenta o seu repertório corporal, né? E outra coisa que você, como você falou assim, de também perder o medo, uma coisa que eu tive, que foi muito... Eu até chorei, eu sou muito chorona, então eu choro com as alunas, eu choro... E aí alguns depoimentos de mães que me mandavam pro WhatsApp, porque o que aconteceu, Bela, é assim, você sozinha na sua casa, não ter coragem de fazer o que a gente chama de bananeira, que é uma parada de mãos, então não ter coragem nem de pôr a perna para cima. E de repente, com o passar do tempo, você tá fazendo uma reversão para trás. Isso tudo foi mérito seu, porque eu tô orientando, mas eu não tô carregando. Sim. Então você que tem que ultrapassar os seus obstáculos, os seus medos, as suas dificuldades. Então a autoestima desses bailarinos, confiança, né? A confiança. Então essa parte que eu falava, porque quando as mães me escreviam, e eu acho que é isso que também me toca um pouco, e por isso que eu choro, e por isso que... Porque eu sou o exemplo da pessoa que conseguiu ser o que queria e que deu certo e que me vi de outra maneira através da dança e da ginástica. Porque eu realmente era uma criança, uma jovem diferente, né? Então isso da autoestima, para mim, para elas, é muito importante. Em relação ao corpo, que algumas... Ai, tia Tati, mas você acha mesmo que o meu corpo... Não existe isso, gente. Não existe. Você pode ser o que você quiser. Não, existem companhias no mundo inteiro, vários tipos de companhias que aceitam vários tipos de corpos, são vários tipos de dança, então não se limitem, porque isso é uma das coisas que assim mais é difícil pra mim, entende? Sim, claro. Porque eu falo, poxa, eu tive as minhas oportunidades, eu era uma... Bom, Bela, pra você ter ideia da minha falta de noção. Teve uma época que quando eu saí da dança pro musical, que eu falei pra você, e que eu decidi que eu queria musical na vida, sabe? Fazer musicais? Fazer musicais. Então eu fiz esse musical, que foi um musical grandioso, a gente estreou no Via Funchal, com Globo, SBT e tal, foi bem legal. E após isso, eu queria fazer musical. Então fui fazer aula de canto e tal. Gente, Tati, cada conversa é uma descoberta nova. Sou bem eclética. Que legal. Aí eu fui fazendo testes, porque assim, o meu carro-chefe não era cantar, era a dança, né? Então eu entrava pela dança e aí eu tinha que ter o canto. Sim. Mas aí, numa dessas, era Chicago musical, que ia ter em São Paulo. Só que veja bem, gente, Bela, quem não conhece vai ver o que é Bob Fosse. Bob Fosse é mão e dedos. É isso que é Bob Fosse. Né? E o meu currículo, pela minha história, foi selecionado para fazer o workshop com o Gary Christ. O Gary Christ era o cara lá de Nova York, que foi o aprendiz direto de Bob Fosse, que é o nome hoje em dia. E me selecionaram. Olha, Bela, eu fico pensando... E eu achava que eu tinha chance de passar. Tipo, eu acho que eu nem me liguei. Hoje eu fico pensando, Você meu só pai... foi. Eu fui e me botava na frente, sabe? Com certeza você arrasou. Arrasei porque ele vinha me corrigir. Acho que ele viu, falou, essa sem noção, só que eu era toda artista. E ele toda hora vinha do meu lado, não, faz desse jeito, não sei o quê. Gente, só que tudo. Amei. Só que eu não tinha dedo. Como é que eu ia fazer, Chicago? Então, assim, eu acho que são umas coisas que a gente passa na vida e claro, gente, todo mundo tem dificuldades. Eu não vou, sabe? Eu sou essa pessoa que vocês estão vendo, alegre, feliz, sempre pensando no melhor e assim, buscando para os meus alunos isso. Mas é óbvio que a gente tem muitos baixos, né? A gente tem.
Não então a tem gente como tem aquele... estar no auge, no 100% de tudo, né? Todo mundo tem seus momentos ruins. Sim, que chora, que tem dificuldade, que pergunta, poxa vida, por que eu nasci desse jeito? Existiu sim na minha vida, né? Mas eu acho que eu sempre fui uma pessoa que consegui ir em frente. Então eu acho que é isso que... quando alguém pergunta pra mim, assim, o que eu quero nas minhas aulas, Bela? Mais até do que o movimento, eu quero que eles saibam que eles podem tudo. Então, assim... O que eu puder acompanhar, foi para um festival, manda para mim para eu ver. O que será que a gente pode ajudar nisso? Nossa, muito bom. Então, assim, eu faço questão de estar junto, de acompanhar, as minhas ex-atletas, é que essa palavra é muito usada hoje, assim, mas as minhas atletas achavam, né, que inclusive uma delas eu trouxe de São Paulo com os 2 filhos para ela ser minha técnica aqui em Joinville. Tipo, trouxe ela, elas confiam tanto em mim que elas falam, não, porque... Pra gente, você foi muito mais do que uma técnica. Ela falou, você tinha que ser tipo coaching, porque você é coaching de vida. Então, eu acho que esse meu lado é o que eu quero que os meus alunos sintam, entendeu? Sim. É o que eu me esforço. É isso que você quer passar para que eles... para que eles tenham saber que eles superam, que eles vão ter sucesso e que não importa que não é uma derrota agora. Essa busca que a gente tem mesmo, né? E todo mundo tem o seu brilho e a sua estrela. É só você ir direcionando e aprendendo devagarinho onde é o seu caminho, né? Eu acho que é isso, assim. Arrasou, sim. Eu concordo muito com isso. Eu, como passei por essa vida de atleta também, poxa, a gente vê a nossa técnica mais do que a gente vê os nossos pais, às vezes, né? Sim. Tem um período na nossa vida que... E eu tenho as minhas técnicas também, são minhas segundas e terceiras mães até hoje. Até hoje eu conto tudo, converso, assim, são pessoas muito especiais, né? E é como você falou, muito além dos ensinamentos físicos, da parte corporal, né? Vem muita coisa, muita bagagem que fica. Acho interessante que você queira passar isso também, né? Nas suas aulas. E se fosse para resumir, Tati, assim, se alguém perguntasse assim, o que é o método Tati Rocco? O que você trabalha? O que eu vou fazer quando eu chegar na sua aula? O que eu vou ganhar? O que eu vou ter? Tá. Então, assim, eu divido as minhas aulas, porque uma das coisas que eu penso que eu conversei com você é a gente ensinar esses alunos a ter um aquecimento que seja efetivo, né, quando chega na aula. Então, tem sempre um aquecimento articular que eu dou com música, é sempre o mesmo, muda poucas coisas para que eles se conscientizem e na hora que chegarem na aula de balé eles saibam, porque assim o professor fala, chega meia hora antes para aquecer. Isso Fica tudo eu aprendi... Lá sentado na abertura, mexendo no celular. Exatamente. Isso eu aprendi com a minha filha, tá? Então, assim, muito do que eu aprendi foi olhando a minha filha. Ah, então tá, com 11 anos. Mamãe, mas eu tenho que chegar antes que eu vou aquecer. Tá, mas o que você vai aquecer? Tipo, ela me mostrava, ela nem sabia, entende? Então, assim, eu já falo, gente, é importante aquecimento articular. Então, a gente faz aquecimento articular, pescoço, ombros, quadril, faz um pequeno alongamento. E aí eu entro na parte da preparação física. A minha aula, eu como sou bem agitadinha e tal, e eu não gosto eu sei que a gente tem que ter um padrão, né, e a gente tem que ter repetições, mas eu não gosto de repetir o mesmo movimento todas as aulas. Então, eu trabalho aquela musculatura de maneiras diferentes, mas a estrutura da aula, por exemplo, eu sempre começa, vamos supor, com perna. Então, eu vou trabalhar agora a perna, da perna eu passo para internos de coxa, que é deitado. Então, eu faço maneiras diferentes, mas a mesma estrutura. Ou eu vario entre, às vezes eu tenho aula de cardio, então eu alterno corridinhas, saltitos com elementos de força e flexibilidade. Eu tenho a aulinha da bola, que eu trabalho com a bolinha, então a gente coloca ali o material que é para que eles prestem mais atenção naquela musculatura que está sendo trabalhada, então eu dou aula da bolinha. Eu criei agora uma aula do elástico, criar não, né? Porque tem bastante gente que faz. O que eu criei assim, eu fiz um combo daqueles movimentos que a gente pode usar, aqueles elásticos que tem argolinhas.
E eu tenho a aula que eu chamo de aula base e que eu mudo às vezes um pouco mais para flexibilidade, um pouco mais para força. Legal. Então as minhas aulas, Bela, elas são sempre intercaladas, movimentos de força com alongamento ou flexibilidade, tá? Então não tem aquela flexibilidade passiva somente no final. Então no final que eu vou fazer esse trabalho de flexibilidade, também eu não fico muito tempo na postura, porque quando é aula da noite, eu ainda posso deixar algumas vezes ali com a perna aberta na parede, ouvindo uma musiquinha mais gostosa. Mas se é durante a tarde, ou às vezes até umas 5 da tarde, após isso elas vão ter a aula de clássico ou os ensaios, já não, né? Não vai não muito é bom. bem, né? Então é uma aula bem dinâmica, é uma aula rápida. Inclusive, o que eu falo, né? Eu acho que é uma aula a partir de 9 anos. E é uma aula que serve tanto para antes de 9 anos como para pessoas mais velhas e que não fazem balé. É uma aula divertida para você fazer como preparação. Essa era a minha próxima pergunta. Para quem é essa aula? Quem pode fazer? Quem tá escutando aqui e falou, ai, que legal, quero fazer. Quem pode? A minha ideia é o seguinte, é que seja uma aula para todos os tipos de pessoas. O que acontece, Bela, que eu já tive adultos que entraram que não eram até que não eram da dança, ou que eram da dança há muito tempo atrás, mas aí se for fazer parte dos grupos, eu sinto que elas ficam e gostam, mas existe uma dificuldade maior, porque os movimentos de flexibilidade, quando eu dou, são movimentos que exigem um pouco mais de alongamento. Mais avançados, mais avançados, né? Não é avançado para quem é da dança, para quem tem uma... Então, é isso também, não é para bailarinos avançados, não é isso. Mas você ter uma noção do seu corpo, bailarinos e ginastas que já fazem, que já tenham um pouco mais, um alongamento um pouco melhor e tenham um pouco mais noção do corpo, então esses grupos são isso. Então eu peço acima de 9 anos, porque a aula é corrida, não dá, eu paro, explico se tá errado, eu chamo, mas se tem uma criança muito pequena, como eu corrijo movimento a movimento, então eu nunca tenho muitos na minha aula para eu poder fazer essa correção. Sim, que é importante pra gente, eu também não, né? Eu também não prefiro as aulas com menos pessoas pra gente conseguir dar conta mais de enxutas, tudo, né? E então assim, o pequenininho acaba demandando um tempo que aí é ruim pro resto da turma. Então o que eu peço? Quando é abaixo de 9 anos, ou se é uma pessoa que ainda não tem tanto essa... Então são aulas particulares. Sim. Agora, eu sempre dou para a pessoa a oportunidade de uma aula experimental. Então, qualquer pessoa que entrar em contato comigo, você pode, não tem custo, é uma aula experimental, porque a pessoa tem que ver se ela se encontra também naqueles movimentos, se ela acha que ela vai acompanhar, e eu também, né? Para ver se não vai interromper o andamento do grupo. E outra coisa que eu acho importante, né? Tati, você tem iniciante, intermediário e avançado? Não, eu não tenho. As minhas aulas, o que eu faço? Eu vou dar algum exercício, então a gente tem dentro daquele exercício, a gente tem ali aquele mesmo movimento feito num primeiro momento, onde você vai conhecer seu corpo, no segundo, e ele efetivamente pronto. Tanto nos acrobáticos quanto nos movimentos de força. Então o que eu faço é adaptar. Bela, você entrou agora. Bela, então é o seguinte, canivete agora, nós vamos fazer canivete unido, 2 de 10. Bela, você vai fazer uma de 10 canivete alternado, entendeu? Eu vou mesclando dentro da própria turma, né? Legal, sim. E essas crianças menores que fazem, que eu tenho paixão, que é uma faixa etária que eu adoro, 8, 9... Eu peço para fazer aula particular e algumas saem da aula particular e vão entrando também nas outras turmas que já tem. Isso, e aí elas vão entendendo como é a minha movimentação, como é o nome de cada movimento, e aí já conseguem migrar pro grupo. Legal. É bom porque às vezes a gente pensa que... A gente olha, às vezes, vê os vídeos, a gente tinha muito isso lá quando eu trabalhava lá em Brasília com o Slim Fit, que tinha muitas mulheres que mandavam mensagem e falavam, eu sou doida pra fazer a aula, mas eu acho que eu não vou dar conta. Eu não sei se você recebe esse tipo de mensagem, mas
Porque a gente vê os vídeos e fala, caraca, é muito legal, mas eu não sei se eu vou dar conta. Sim. E aí eu imagino que você receba muito essas mensagens também, né? Então é bom para o pessoal saber que, mesmo que não tenha experiência, você vai conseguir ir fazendo as adaptações. E se não for ainda o momento de você ingressar numa turma, pode começar com um olhar mais particular, né? Com uma aula mais particular e aí depois vai movimentando. Porque eu acho que, assim, nós temos que procurar uma atividade que a gente consiga manter a frequência, né? Eu sempre falo isso aqui, que o mais importante é você conseguir. Não adianta, infelizmente, pode ter o melhor método do mundo. Se você não gostar, você não vai conseguir ser frequente. E você não vai fazer. E se você não fizer, não vai adiantar nada. Então, para todo mundo que ainda não se encontrou aí no método de preparação corporal, mesmo que não seja da dança, né? Essa temporada a gente tá falando bastante disso, né? De como tem modalidades que se baseiam na dança, mas que servem até mesmo para pessoas que não dançam. E como isso faz bem para a saúde, para o bem-estar. Você falou algo que eu gostei muito, Tati, sobre a autoconfiança dos bailarinos que fazem, né? Que aumenta muito quando eles começam a fazer os acrobáticos e tudo mais. Porque essa é uma parte que não vem ali do corpo físico, né? Que vem mais da nossa parte psicológica, mas que mexe muito com o bem-estar e com a qualidade de vida dos bailarinos, né? Eu tô estudando para fazer a minha dissertação, né, do mestrado, justamente sobre a qualidade de vida de bailarinos. E um dos pontos que mais pega ali é o componente psicológico, né? Por vários aspectos que muitas vezes diminui a qualidade de vida dos bailarinos. E a autoconfiança é algo que pode melhorar essa questão, né? Então, e Bela, eu vou dizer que eu acho que é um ponto crucial, né? Eu acho que nesse mundo dos bailarinos, assim, que foi uma coisa que eu fiquei muito surpresa. Assim, eu acho que existe uma diferença entre a GR e a GA, que talvez você tenha sentido para as ginastas que vêm da GR, tá? Eu acho que daí sofre um pouco mais como os bailarinos. Na GA, eu até tenho um post que eu queria colocar, eu acho que eu vou retomar esse post e colocar nos stories, que é sobre os corpos diferentes. Na ginástica artística, a gente não tem muito isso, né? Assim, você tem a longilínea, que foi campeã olímpica, e você tem a atarracada, que foi campeã olímpica. Diferentes. Na GR e no balé, isso é muito discriminatório. Então, é uma coisa muito difícil, que eu já falei ali no começo, quando a gente conversou, mas eu acho muito difícil porque ficou uma imagem de que o bailarino tem que ser aquele longilíneo, pernas finas, braços longos, e isso na cabeça de um jovem, porque é o seu corpo, entende? Você não vai mudar. Você não tem o que fazer, Não tem. Eu tenho um exemplo, por exemplo, que daí a gente sofre junto, a Maria Clara, eu pensei sempre isso porque a Maria Clara nasceu muito abençoada. Eu sou mais atarracada, né? Meu marido é até gordinho. E a Maria Clara nasceu bem longilínea como a minha irmã, né? Então, assim, os membros dela são longos. Ela sempre foi bem magrinha, então ela tem realmente o corpo de russinha. Ela foi abençoada em relação a isso. Mas ela tem a questão da altura agora. Então, por exemplo, a Maria Clara agora tá na Alemanha, tá na Estatal de Berlim. Então, tem essa questão também de ser alta. Não, agora vai ser o elenco de Gisele, quem é mais alto, porque as Willis lá tem que ser altas e tal. E antes dela ir pra... E na Alemanha ainda, né? Que a altura média é bem maior. Aí a gente foi eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Nós fomos antes dela viajar pra lá. E tem aquelas velas que é do tamanho da pessoa. Não sei se você já foi. São umas velas assim. Você pode acender e colocar lá no lugar das velas. É uma vela fina e você pega do tamanho da pessoa. Aí eu falei pra ela, filha... Então vamos fazer assim, até o final do ano você deve estar com 1,65, vamos pegar essa de 1,65 e vamos pegar de 1,70, que é onde você quer chegar. Aí ela pegou a vela, porque ela só fala, eu preciso chegar a 1,70, 1,70. Bela, no meio do caminho, a gente quase, não fez nada, não tropeçou nada. Ela andando com a vela assim pra acender, no meio do caminho a vela de 1,70, pá, quebrou. Do nada.
Eu falei, putz, filha, você não vai chegar. Acho que isso é um sinal. Tipo, lida com isso, minha filha. Não vai ser por causa disso que você não vai ser uma grande bailarina, entende? Lide com isso. Faça o seu melhor com o que você tem. Porque é o seu corpo, né? Perfeito. Tipo, é o seu corpo. A gente não, é isso, a gente não pode mudar. Aí eu sou troncuda, pô, mas tem umas assim, eu tenho umas alunas que são mais troncudas, mais explosivas no último. Eu falei, gente, por que você tá reclamando? Explora Você isso, salta né? milhões de vezes melhor do que a outra. A sua variação, a outra nunca vai fazer tão bem quanto tem você. Tem espaço pra todo mundo, gente. Pra todo mundo, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente... Que é isso dessa mudança psicológica. Eu vejo mais nisso ali. Mais no corpo, mais no professor que isso a gente fez na ginástica também bastante, viu? Eu fui bruxinha. Tipo, da gente acabar indo pelo reforço negativo. Sim, sim. E hoje eu tento retomar e pagar meus pecados que eu fiz lá na ginástica. e é sobre o reforço positivo, porque você vê que com reforço positivo eles vão. Então é o que você falou, Bela. Eu acho que é por aí, por aí, né? Eu também acho. Eu acho que a gente tem que cuidar muito dessa parte da nossa cabeça. Porque cada dia tá mais complicado, assim, mas eu vejo uma luz no fim do túnel para essa questão. Eu vejo que hoje muitos professores já estão começando a entender que não tem problema se a estrutura corporal de uma bailarina for mais baixinha, mais troncuda, que não tem problema, que ela vai conseguir chegar no seu objetivo, talvez de uma outra forma, enfim. Sim. Porque essa postura dos professores, né, de aceitar só um determinado padrão de corpo faz com que as pessoas façam loucuras para chegar até lá, e que não vai acontecer. Tem coisas que não... Eu estava conversando sobre isso com o pai de um aluno meu esses dias, que tem algumas coisas no nosso corpo que não mudam, independente do treino que a gente faça. A nossa estrutura corporal é a nossa estrutura corporal. E é isso que você falou. Eu não sou tão flexível, sou mais troncudinha, mas eu tenho uma puta de uma potência, eu salto muito bem e tal. Então, por que você vai ficar batendo cabeça na variação que é cheia de pernas e vai fazer uma variação de salto, né? E aí o professor tem que ter essa noção também. Sim, de olhar para cada o professor também tem que ser estrategista, né? Exatamente. Muito bem. Tati, muito bom conversar com você, sempre muito bom descobrir várias coisas novas aí sobre você que eu não conhecia também, foi bem legal. E agora, assim, pra gente ir finalizando, eu queria duas coisas. A primeira é que você deixasse um recado, as considerações finais aí pro pessoal, e a segunda é pra você divulgar aí as suas turmas, se alguém quiser fazer uma aula experimental, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, como que faz pra te acessar. Tá. Eu acho que a primeira coisa, assim, o que eu queria deixar, eu acho que sobre a parte emocional a gente já falou muito, né? Mas eu queria muito que vocês soubessem a importância da preparação física para bailarinos. Eu falo para bailarinos porque os ginastas, eu acho isso uma coisa importante. Eu levei muito das coisas do balé também para ginástica, né? Hoje eu comando a ginástica aqui de Joinville, né? Eu sou presidente da associação e também estou levando. Então eu estou fazendo essa troca também. Uhum. E é muito rica essa troca. Muito rica. Uma coisa tem muito a contribuir com a outra. Sim, eu fiz esse caminho também inverso agora. Então, o que eu aprendi aqui, eu também tô levando para eles. Uhum. Então, o que eu acho, aí agora falando para os bailarinos, é que os bailarinos têm que prestar atenção em cuidar do seu corpo e fazendo somente aula dentro da sala de aula, não vai ser como vocês vão ganhar força, flexibilidade e não vão prevenir lesões. Vocês vão ter lesões graves.
Então a gente precisa preparar esse corpo para receber a carga que vocês recebem de treino, porque vocês são sim atletas, pela quantidade de horas que vocês trabalham, pela intensidade dos exercícios. Então eu sempre falo, procure, é o que a Bela falou, aquela preparação física que cabe para você. Existem vários tipos, existem com fisioterapeutas, com educadores físicos, existe o Pilates, existe o PBT, existe a parte da musculação, existe essa que eu desenvolvi com acrobáticos. Eu acho que todo bailarino precisa se preocupar com isso. Não é uma coisinha a mais, não entende? É um extra, isso, né? Não é um extra. Isso é uma necessidade do seu corpo para você não ter lesões e ter uma melhora na performance. Mas mais do que tudo é você não ter lesões. Você ter esse corpo saudável. Então, é esse meu recado. E é o principal, né, Bela? Até a gente conversou sobre isso, da gente fazer depois até um intensivão para colaborar com isso e para divulgar mais para aqueles que não têm, ainda não foram em busca. É necessário sim, para a sua saúde. Tá? É igual qualquer outra coisa que você faz na sua vida, que escovar o dente. Se você quer ser uma bailarina, um bailarino, não profissional, não, nem digo profissional. Se você quer dançar com qualidade, com segurança, se você não quer ficar cheio de dor, se você não quer ter que parar de dançar porque se machucou e tal, é uma obrigação, é sua obrigação. E teve alguém que falou isso aqui também em alguns episódios, mas que eu levo sempre essa frase, que você não pode terceirizar o seu próprio corpo, o cuidado que você tem com o seu próprio corpo. Você vai deixar... não, vamos ver aqui. Não, corre atrás aí, vai fazer alguma coisa, porque não dá pra você passar essa bola, né? Você tem que, se você quer continuar dançando com saúde, não quer se machucar, é uma obrigação sua de procurar alguma atividade que seja um complemento, né? Um suplemento pra isso. Não pode tratar como se fosse algo extra, que não isso, é. Tem que estar ali na obrigação também. Sim. E quanto às aulas, para marcar aulas experimentais, podem marcar pelo meu celular, que é 011 97471 2026. 11 Vou deixar aqui na descrição. Tá. Também. E o meu Insta é TatiRocco _foco. Beleza. Tá? Show. E aí vou deixar tem o aqui site também, gente. Tem o site que é tatirocco.com. Ótimo. Vou deixar todos os links aí, o número de telefone também, aqui na descrição do vídeo, do episódio. E aí vocês entrem em contato. Tá bom. Foi um prazer enorme poder contar minha história, Bela. Muito obrigada. Fiquei feliz também, Tati. Obrigada pra todo mundo que tá nos assistindo até agora também. Obrigada pela presença de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer questão, não deixem de falar com a Tati, entrem em contato. Se você gostou aqui do nosso bate-papo, já deixa aí o seu joinha pra gente, compartilha com alguém que você pensou durante o episódio, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que a palavra alcance mais pessoas. E muito, muito, muito obrigada. Nos vemos todos nos próximos episódios. Um beijo, Tati. Beijo, tchau.